ações quase de graça que estão pagando altos dividendos em janeiro. É isso que a gente vai te mostrar nesse vídeo. Eu já te adianto que a última ação dessa lista tem um earning yield de mais de 23%, um dividend yield nos últimos 12 meses acima de 15%. Deixa teu palpite dizendo que ação você acha que é essa, porque o Filipão vai te revelar essas ações e, muito mais importante do que isso, vai te explicar o que torna uma ação barata. Como você pode, com uma boa estratégia de investimentos, saber sempre quais ações comprar, e quando vender uma ação. Filipão, bola contigo. E a primeira ação do vídeo aqui é a Petrobras, de código PETR4, que nos últimos 12 meses teve uma performance de alta ali de 19%, já considerando os dividendos. E quando a gente vai dar uma olhada nos últimos resultados da Petro, a gente vê um lucro líquido que aumentou 22%, batendo na casa dos 32 bilhões de reais, o que foi necessariamente uma melhora muito grande, comparado ao ano passado, que foi de 30 bilhões, e comparado com o segundo trimestre desse ano, que foi de prejuízo, de pouco mais de 2 bilhões. Além disso, a geração de caixa, medida pelo EBITDA, também veio positiva, até com uma leve redução do ano passado para cá. E isso tudo acontece mesmo que a receita, as vendas da Petrobras tenham dado uma pequena reduzida nos primeiros 9 meses de 2024, quando comparado com os primeiros 9 meses de 2023. Ou seja, o lucro líquido conseguiu aumentar mesmo com as vendas ficando num patamar muito parecido com o do ano passado. Isso fala de mais eficiência pela empresa. Agora, será que é por isso que ela está sendo citada nesse vídeo? Bom, nos últimos 12 meses a gente viu a Petro ali pagando quase 17% de dividend yield, o que demonstra ainda uma força muito grande no dividend yield dessa empresa, uma vez que a gente precisa lembrar que desde 2021 ela está pagando um número de dividendo absurdo, acima da média mesmo. E o resultado recente acabou animando o mercado justamente pela perspectiva de continuar pagando um dividendo absurdo, inclusive muita gente falando ali do dividendo extraordinário. Enquanto isso, o EV/EBIT dessa empresa, que é a principal métrica que a gente utiliza para encontrar uma ação que está barata no momento, ele está na casa de 4,65, enquanto a média do setor está na casa de 8,7. A gente está falando de basicamente a metade na Petrobras nesse momento. E é isso que coloca ela com um earning yield de mais de 21%, estando dentre as 20 empresas mais baratas da bolsa e ainda assim com um dividend yield alto. Boa, e antes da gente ir para a segunda ação, você deve estar se perguntando: poxa, Felipe, mas será que para mim eu devo focar muito mais em ações baratas ou ações de dividendos, ou eu busco as duas coisas? Bom, aqui no Clube do Valor, para a gente selecionar ações brasileiras, a gente tem várias estratégias diferentes, dentre elas essas duas que a gente está citando no vídeo de hoje: ações baratas e máquina de dividendos. A primeira coisa que você tem que entender é que não dá para ter tudo em uma estratégia só. Você precisa focar em alguns fatores que você quer. O que a gente traz aqui são algumas empresas baratas que naturalmente acabam tendo um dividendo maior, mas isso não acontece com todas elas. E é justamente por isso que a melhor estratégia para você é aquela que mais se adequar para o seu caso. Ah, Felipe, eu quero ter uma renda passiva maior vinda dos meus dividendos pingando todo mês na minha conta. Então, muito provavelmente a máquina de dividendos ela é muito mais para você. Agora, se você pensa assim: Felipe, eu não me importo tanto com dividendos, eu penso mais no longo prazo e eu quero um potencial de valorização ainda maior, por mais que eu tenha que correr mais risco. Aí, nesse caso, a estratégia de ações mais baratas da bolsa é para você. No fim, o mais importante de tudo é que você tenha uma estratégia clara para selecionar ações. E eu te digo isso porque o que mais acontece nas consultorias gratuitas que a gente faz semanalmente aqui do Clube do Valor é chegar a investidores que saíram simplesmente comprando um ativo atrás do outro sem saber por quê. Quando vê, a carteira tá totalmente empilhada com ativos sem razão nenhuma. E aí o cara dá uma travada, sem saber quais eles têm que comprar mais, quais ele tem que pensar em vender, ou no fim, sem querer mexer na carteira de investimentos porque não tem convicção do que é que tem que fazer. Só que o ano virou e não dá mais para você investir desse jeito. E é por isso que a gente criou uma oportunidade que vai te ajudar a saber exatamente sempre quando comprar e quando vender um ativo. E não porque eu acho que vai dar certo ou porque a gente fez projeções de futuros, não, baseados em dados, com estratégias que dá para testar para ver se elas funcionaram no passado, nas últimas décadas. Tudo isso você vai encontrar na nossa consultoria gratuita, que começa com novas vagas no começo desse ano. Para você participar, é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Como é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada para perder. No mínimo, você vai sair com uma segunda opinião profissional de como a sua carteira de investimentos individualmente está sendo investida. Beleza, dito tudo isso, vamos para a ação número 2 agora. Essa aqui que caiu mais de 17% quando a gente olha os últimos 12 meses, e muito disso atrelado aos últimos resultados da empresa, já que ela teve um recuo de 34% no lucro líquido no terceiro tri. E o principal impacto disso foi o resultado financeiro, que foi negativo, ou seja, ela pagou mais de 19 milhões de reais, sendo que no mesmo período do ano passado ela tinha recebido 49 milhões. Então isso aqui já é um indício que a empresa está pagando muito mais juros de dívida. E de fato, quando a gente vai olhar para a relação de dívida líquida sobre a EBITDA da empresa, ela saiu de 0 lá em 2022 para um patamar de 0,6 ali em 2023. E aí fica a pergunta: por que essa empresa está se endividando? Nesse caso aqui, essa empresa está se posicionando na era de veículos elétricos e híbridos. E justamente por causa do racional por trás dessa dívida, tem muito analista que acredita que esse é um excelente negócio ao longo prazo para a empresa. Agora, por que ela está aqui? Mais uma vez, nos últimos 12 meses, ela pagou um dividend
dividend yield acima da média, de 8,7%, apesar desse ser o menor dividendo dos últimos 3 anos para a empresa, visto que ela pagou mais de 20 no ano passado e mais de 14 no ano retrasado. Por outro lado, o EV/EBIT dessa companhia está no menor da história, pelo menos nos últimos 10 anos da empresa. E é isso que coloca ela entre as 20 empresas mais baratas da bolsa, com um earning yield de quase 20%. Barata com um dividendo recente muito alto. Eu tô falando aqui da MAHLE Metal Leve, de código LEV3. Beleza, Felipe, mas o que é que torna uma empresa realmente barata para ela entrar nessa estratégia das ações mais baratas da bolsa? Bom, a gente fala muito do famoso earning yield aqui nos vídeos, que se a gente fosse fazer uma tradução livre ali, a gente estaria falando de rendimento de ganho, uma coisa que não deixa nada muito claro do que a gente está querendo dizer. Na verdade, o earning yield é uma métrica que divide o lucro operacional de uma empresa pelo seu total enterprise value. Falando um português mais claro, é basicamente a capacidade de geração de caixa que uma empresa tem, que no limite mede a eficiência que uma empresa tem de ganhar dinheiro. E aí você pega essa geração de caixa e compara com o valor que a empresa tem caso ela fosse ser vendida hoje. Já que o total enterprise value pode ser definido como o valor de mercado atual que a companhia tem, mais a sua dívida líquida. Então, quanto mais alto é um earning yield de uma empresa, mais barata ela tende a estar, já que ela está gerando um caixa muito alto comparado com o valor que ela tem de venda. E aí, depois de fazer isso, a gente passa mais alguns outros filtros do mercado para chegar nas 20 empresas que são as mais baratas da bolsa. E é justamente por essa estratégia ser 100% quantitativa que a gente pode olhar no passado e ver como ela performou tão bem, já que as 20 empresas mais baratas, elas tiveram uma performance quase 5 vezes maior do que a bolsa do Brasil e do que também as empresas mais caras da bolsa. Felipe, mas eu não sei qual dessas ações baratas eu tenho que colocar na minha carteira, principalmente eu não sei quais são as mudanças que eu preciso fazer na minha carteira de investimento para começar 2025 com o pé direito. Então eu tenho um convite muito importante para te fazer. Nos dias 7 e 8 agora de janeiro, o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai fazer uma série de 2 aulas onde ele vai te mostrar exatamente as mudanças que você precisa fazer no teu portfólio de investimentos para começar 2025 com uma carteira de investimentos imbatível. Se você está precisando de uma aula como essa, eu preciso te dizer que ela é 100% gratuita e o link de inscrição está no segundo aqui da descrição desse vídeo. E agora sim, vamos para a empresa número 3, que também está muito barata já nesse mês e que nos resultados recentes, assim como a MAHLE Metal Leve, também veio com uma cifra meio feia, queda de 63% no lucro líquido, enquanto a receita dessa companhia foi 18% menor também. E tudo isso está muito atrelado à queda do preço do minério de ferro, que é a principal commodity que está por trás das operações dessa companhia, que desde o início do ano para cá, o preço dessa commodity também já caiu mais de 24%. Ou seja, se o preço da commodity cai, é natural que a receita dessa companhia caia. Por mais que ela esteja fazendo a sua parte e o volume de produção que ela teve nesses últimos trimestres estão em linha com o esperado e até aumentando de um trimestre para outro. Inclusive passando a vender cada vez mais, como a gente vê ali no volume total de vendas. Isso demonstra que na parte interna, o que a empresa pode fazer, ela está fazendo um bom trabalho, só que a parte externa do preço da commodity está atrapalhando um pouco. Agora, por que ela está aqui? Ela está pagando um dividend yield nos últimos 12 meses de mais de 14%, enquanto a média do setor dela está em pouco mais de 2%, mostrando que essa empresa que está segurando um dividend yield alto. Enquanto isso, o EV/EBIT está na casa dos 4,25, que também é abaixo da média do setor, que está em quase 7%. E é por isso que essa empresa está com um earning yield de mais de 23%. Eu estou falando aqui da CSN Mineração, de código CEMIN3. Agora, se você quiser entender por que o Banco do Brasil pode ser uma cilada ou pode ser uma oportunidade para quem souber aproveitar nesse ano de 2025, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.